hora da nossa entrevista aqui na tarde desta quarta-feira. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado do rádio, você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook com imagens, vai ter acesso a um conteúdo inspirador. Esse é o nosso propósito, trazer essa história que é muito legal, e o contato que você vai ter com essa história, tenho certeza que vai causar algum tipo de efeito. Tenho certeza disso. Nós vamos conversar com o Rafael Lara, estudante. Vou chamar ele de ex-estudante. Ninguém é ex-estudante, né? Do jeito que o Rafael vai ser estudante pro resto da vida pela busca de conhecimento incessante na vida desse rapaz, e que é simplesmente o primeiro lugar da USP, da Universidade de São Paulo, no curso de Medicina, com uma história muito legal. Primeiro cumprimentando aqui o Rafael. Como é que vai, Rafael? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Bem, gente? Tudo bem, Zaidan? Tudo bem, Ronald? Tudo bem, seja Rafael, bem-vindo como aqui. vai? Seja bem-vindo aqui ao Bandeirantes Acontece. Rafael, eu lendo um pouco da tua história, e o ponto final da história é essa coisa laureada que você tem de alcançar o primeiro lugar na Universidade de São Paulo. Mas a tua história original era a busca pela diplomacia. Você queria ter uma carreira diplomática e acabou optando pela medicina. Conta pra gente um pouquinho por que coisas tão distintas, ou se existe uma conexão que a gente não consegue ver assim a olhos muito frios, digamos assim. Entendi. Então, quando eu comecei a pensar em carreiras, eu sempre tive algum interesse em transformação, sabe? Então, já quis diplomacia, e eu também, no meio do caminho, eu sempre fui muito de humanas, já quis também filosofia, coisas que pensam e transformam o mundo, sabe? E eu nunca tive muito interesse pela medicina, não. E aí, ao longo desse caminho, eu comecei a gostar também de cérebro, de psicologia, de entender o porquê das coisas, e foi seguindo a vida. Só que na pandemia, tipo, eu lembro que eu fiz cirurgia de siso, e isso desencadeou a diabetes tipo 1 em mim, que eu já tinha os anticorpos, e aí desencadeou a doença autoimune, né? E aí depois disso eu fiquei lá no CTI por alguns dias, eu quase morri, eu fiquei tipo, eu perdi muito, muito peso. Eu lembro que a médica me falou que se eu tivesse chegado tipo, no dia seguinte, talvez eu teria entrado em coma. E aí eu fiquei muito impactado por isso naquela época, e eu percebi um pouco como que a medicina transforma vidas e salva pessoas, assim como me salvou, sabe? Então, foi um pouco nessa pegada a minha vontade de fazer medicina, para poder ajudar pessoas como eu fui ajudado. Eu também gosto muito de pesquisa científica, porque a própria insulina, né, vem de pesquisa, então eu também quero muito, um dos motivos que eu quis tanto a USP é pelo investimento nisso e nesse potencial de salvar pessoas. Rafael, boa tarde. É claro que se todos os alunos tivessem a opção de escolher uma universidade, né, grande parte escolheria a Universidade de São Paulo. É um curso não só tradicionalíssimo, mas de muita qualidade. Hoje, inclusive, você sabe disso, há uma proliferação de faculdades e muitas de qualidade duvidosa. Entrar na USP significa trilhar um caminho que você sabe que vai lidar com o melhor do ensino, com professores, com um nível de investigação e pesquisa considerável, né? Enfim, é uma universidade de primeira linha para os padrões brasileiros. Agora, outra coisa é passar na USP. Como é que foi? Como é que você mergulhou nessa tarefa que você se impôs de entrar na melhor e, portanto, mais difícil universidade na hora da pessoa tentar uma vaga? Como é que foi sua preparação para entrar na USP? Então, definitivamente não foi um caminho fácil, sabe? Foi um caminho que teve que ter muito estudo, muita rotina, muita constância, sabe? E eu acho que uma coisa que foi um diferencial para mim na minha aprovação, no meu estudo, foi fazer muitas e muitas questões. E, por exemplo, no meu cursinho, no H+, quando eu ia no plantão, eu tirava minhas dúvidas e perceber pelos erros como você pode melhorar, porque eu acho que o erro no vestibular é isso, e talvez até na vida, né? É você aprender como você não repete ele, ou como o que é tentar absorver o melhor disso para num futuro acertar. E eu acho que isso foi um diferencial na minha aprovação. Fazer muitas questões, errar, corrigir e pegar o modelo de prova, sabe?
Rafael, Com, eu vou te fazer com uma constância e pergunta. disciplina. Claro, Opa, pois não. Pode concluir, Rafael. não, estava só complementando, pode falar. Eu vou te fazer uma pergunta que talvez a resposta que você dará hoje, ela, ela não se sustente por muito tempo. Pode ser que daqui 4, 6, 8 anos você tenha uma outra visão. Nós temos no Brasil, eu falava há pouco, das muitas faculdades, esse tema até chegou recentemente ao Supremo, né? A possibilidade de você continuar liberando a abertura de faculdades de medicina, com a capacidade que o país tem de controlar a qualidade dessas faculdades, etc. Mas muita gente, todos os anos, está entrando no mercado de trabalho, em diversas profissões e também na medicina. E não só na medicina, mas especialmente nela, a grande parte dos formados quer ficar ali nos grandes centros, né? Em Belo Horizonte, em São Paulo, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Curitiba, no Recife, em Salvador e tal. E há uma carência gigantesca, apesar desse número de médicos, há uma carência gigantesca em vastas regiões brasileiras, principalmente no sertão nordestino, no norte do país e em parte do centro-oeste. E há uma reclamação que o Ministério da Educação faz, que muitas vezes é feita até por acadêmicos do setor de medicina, que é o desinteresse. Fala, olha, todo mundo sabe que precisam, mas há poucos interessados, até há discussões. Quem entra em faculdade pública não deveria ter o compromisso de passar 2 anos em tal região e tal, como até houve projetos parecidos, embrionários assim, nos anos 70, 80. Como é que você se posiciona diante disso? Você olha como algo possível, que você de repente vá para Roraima, para Rondônia, para o sertão do Nordeste, para a floresta amazônica, ou até por você se interessar muito por pesquisa, necessariamente você quer ficar num grande centro. E como é que você enxerga esse problema de uma concentração enorme de profissionais de medicina no Sudeste e no Sul e faltando médico no Nordeste e no Norte? Nossa, pergunta interessantíssima. Inclusive, eu acho que é extremamente pertinente por todo um descaso dessas populações, né, que são marginalizadas e têm bem menos acesso à saúde do que nessas zonas mais concentradas. Então, a minha avó, ela foi médica, inclusive foi uma das primeiras formadas aqui na UFMG, e eu lembro que meu pai já me contou histórias que ela ia sempre no Amapá, na época dela, pesquisar parasitologia lá, tratar pessoas doentes e tal. E eu acho que é uma coisa muito legal, sabe? Eu acho que definitivamente eu tenho interesse porque eu acho também que a pesquisa não é só em laboratório, sabe? A pesquisa é você ver o que as pessoas estão passando, o que elas enfrentam e entender quais são de fato as necessidades da população, né? Então, para isso, você tem que ter uma vivência. Então, eu acho que definitivamente é de interesse meu, tipo, passar momentos em regiões de alta vulnerabilidade para poder ajudar essas pessoas, com certeza. Rafael, e eu acho que pode concluir, por favor. Necessária. Perfeito. Rafael, para a pessoa se transformar num grande médico ou num bom médico, ela não necessariamente precisa ser, em primeiro lugar, na USP, né? E você tem uma história absolutamente especial, essa que você está contando aqui, que as pessoas tiveram acesso a partir da divulgação do resultado. Então, mas se faz muito, acho que invariavelmente com dedicação. O que você, para a gente que está ouvindo e tem filhos que estão ambicionando alguma coisa nessa carreira, e tem muita família que fala assim, minha única chance do meu filho estudar medicina é se ele passar na USP, porque eu não vou ter dinheiro para pagar um curso milionário, que é o curso de medicina em faculdade privada. Então a chance ele é estudar pra caramba a ponto de ele ser um fragmento de Rafael e conseguir ter nota suficiente para passar. Como é que era o Rafael antes disso? Antes do dente do siso, antes de tomar essa decisão? Você sempre foi um virtuoso, sempre se destacou, sempre estudou demais? Você estudou em escola privada ou em escola pública? Como é que foi tua vida estudantil até a chegada ao primeiro lugar na USP? Entendi. Antes de tudo, uma coisa que eu acho também interessante falar é, tipo assim, eu acho que tem muito essa colocação de, por exemplo, eu passei no primeiro lugar em um pedestal, sabe? Tipo, eu não, tipo, nem eu achava que eu ia passar em primeiro lugar, não sabia nem se eu ia passar, imagina em primeiro lugar, e eu só queria falar isso antes, mas eu acho que, então, ao longo da minha
rotina, da minha vida, a trajetória acadêmica, eu estudei numa escola particular e ao longo dela eu sempre estudei muito, sim, apesar de eu não ter tido, às vezes, um estudo tão aprofundado. Alô? Pois não, pode seguir. Apesar de eu não ter tido, às vezes, um estudo aprofundado, tão detalhista em biologia, química, que foram coisas que eu trabalhei mais no cursinho, eu sempre me apliquei principalmente em desenvolver uma visão de mundo crítica, sabe? Que nem eu falei, eu era muito de humanas, então eu sempre gostei muito de pensar o mundo, de pensar criticamente o que eu estou aprendendo, por que eu estou aprendendo, e não decorar os conteúdos, mas aprender eles. Eu acho que, por exemplo, na redação da FUVEST, isso faz uma puta diferença, uma grande diferença na hora, sabe? Aliás, Rafael, você, obviamente, até pelo seu interesse anterior, né, em filosofia, literatura, você deve ter um bom texto, imagino, né? Aliás, o Ronald me disse que sua redação teve nota máxima. Mas como é que foi lidar com outras matérias, né? Química, biologia, que, aliás, serão primordiais a partir de agora da sua vida, né? Esse período em que você mergulhou na preparação foi essencial ou você já tinha uma boa base, você também gostava de química, de biologia, dessas matérias que são inerentes à medicina? Então, química e biologia eu não gostava muito, para ser sincero. Física e matemática, física eu gostava, eu gosto bastante de física, matemática mais ou menos, só que química e biologia eram, eu acho que uma das minhas principais dificuldades, e para superar isso, eu acho que a coisa foi ter que sentar e estudar, sabe? Não teve muito jeito para mim, eu tive que ver muita aula, fazer muita questão, quebrar a cara, errar muito, ir mal, para eu ir evoluindo e absorvendo as coisas aos poucos e aprendendo elas, sabe? Não tem muito escape, eu acho, sabe? E isso é uma dica que eu dou para você que está estudando, para vestibular ou para concurso. Eu acho que você tem que se analisar muito e entender quais são as suas necessidades. Por exemplo, tem pessoa que faz uma redação por semana. Como eu tinha mais facilidade em redação, não fazia sentido eu fazer isso. Eu preferia fazer mais exercício de matemática, de biologia, de química. Então, você tem que ver quais são as suas lacunas, quais são as suas deficiências e investir cada vez mais em tapá-las, né, em melhorá-las. Bom, Rafael, só para encerrar, falando sobre redação, e a gente tem muita gente ouvindo a gente agora, e que vai ter a redação pela frente em outros vestibulares, em Enem, em tudo, vai ter algum tipo de contato com o ter que escrever. E eu li uma entrevista sua, falava sobre a tua técnica para fazer a redação, mas uma coisa que se destacou para mim é aquilo de você dar atenção àquilo que é um conhecimento que você realmente tem e não uma necessidade que você tem de dizer algo que para você pode parecer impactante ou que você acha que será impactante para quem vai avaliar, mas não é algo que vem do teu conhecimento. Achei interessante isso. Como é que foi essa tomada de decisão na hora de fazer? Todo esse conceito você colocou em prática? Então, eu acho que isso vem muito da banca que está te avaliando, sabe? Por exemplo, no Enem, eu acho que esse comentário já não é tão pertinente. Você pode tacar qualquer repertório que vai ser válido. Só que como a FUVEST é um vestibular que quer muito saber da sua, da sua autoria, se você tacar um repertório que você não conhece, que você não tem ciência, não funciona. E eu acho que vem muito, de novo, dessa análise de mundo, sabe? Então, você pensa as coisas, você pensa o mundo ao seu redor e, a partir disso, vai conectando com coisas que você sabe. Então, quando cai um tema na redação, você vai só se reconectar com conceitos já anteriormente pensados ou já discutidos, sabe? Eu acho que vai nessa pegada. Rafael Lara, 19 anos, primeiro lugar em medicina na Universidade de São Paulo, que bateu papo com a gente aqui no Bandeirantes Acontece. Rafael, boa sorte, bom início de trajetória e a gente vai se encontrar num futuro próximo, seja na pesquisa, seja num consultório, seja você dando aulas, falando sobre medicina, falando sobre a vida. Valeu, Rafael, um abraço para você. Que isso, eu que agradeço. Muito obrigado, galera. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.